Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal e planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Esse programa é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar sobre as transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vou conversar com o advogado Marcelo Bertoldi, doutor em Direito pela PUC São Paulo, sócio do escritório Marins Bertoldi Advogados, com sede em Curitiba. Ele é professor licenciado de Direito Empresarial da PUC Paraná e conselheiro de administração em empresas de controle familiar. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a governança da Marins Bertoldi Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Marcelo, que bom que você aceitou o nosso convite, né, para o nosso papo de sócios. Muito bom ter você Oi, por lá. aqui. Muito Palavra bom, que sua bom, para essas iniciais aí. que bom receber o teu convite. Sempre um prazer enorme estar com você, né? Mesmo que seja por vídeo, mas é muito bom te ver, bater um papo aí com você. Sempre os nossos papos foram muito produtivos, né? Então, legal. Obrigado pelo convite. E principalmente quando o assunto é sociedade, né? Aí a gente tem muita coisa para debater, ver, criticar, ver o que os outros estão fazendo de certo, de errado, né? E o objetivo desse nosso papo, eu sempre, nessa conversa, eu tenho dividido em três grandes partes a nossa conversa. Primeiro, para as pessoas que não te conhecem melhor, saber um pouco da tua história profissional. Você é um advogado aí que já está há alguns anos na ativa, né? Um jovem advogado aí de uns bons anos de Os carreira, bons 30 anos de carreira já. uns bons 30 anos de Bons 30 carreira, um anos. Uhum. jovem de 30 anos de carreira. E esse início ele é sempre muito desafiador, né, Marcelo? Porque a gente sai da faculdade 30 anos atrás e bem pouco tempo atrás a faculdade não prepara a gente para empreender, né? Então, eu queria ouvir de você, como é que foi teu começo? Como é que foram tuas decisões de estudo? Como é que era a tua visão? Você formou em Curitiba, né? Eu E me formei em Curitiba, na PUC, aqui do Paraná. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar no jurídico interno de uma empresa aqui do Paraná, uma grande empresa, porque a minha ideia era, desde o começo, sempre trabalhar com direito empresarial. Esse era o meu objetivo desde sempre. Eu entendi que, naquele momento, o ideal seria eu conhecer um pouquinho por dentro da empresa, né? Então, eu fiquei 2 anos nessa empresa, no jurídico interno, e, em seguida, montei o meu escritório que eu tenho hoje, junto do James Marins, né? Nós montamos o escritório. E foi uma sociedade que surgiu entre colegas de faculdade. Eu e o James, nós éramos contemporâneos de PUC, e, na verdade, nós nos conhecemos no centro acadêmico, então a gente fazia política estudantil juntos, né? E o James, ele se formou 2 anos antes que eu, e assim que ele se formou, ele foi para a PUC em São Paulo fazer mestrado, e eu achei aquilo incrível e fui atrás também. Assim que eu me formei, o James já estava terminando o mestrado dele, eu comecei o meu, e ele morava em São Paulo, ele trabalhava no escritório Arruda Alvim em São Paulo, e eu ia voltar. Eu brinco que eu fazia PUC São Paulo, né? Eu brinco que eu fazia o mestrado em Itapemirim, que eu ia e voltava de ônibus toda semana para São Paulo, continuava trabalhando aqui, mas fazendo o mestrado lá em São Paulo. E dessa convivência e da amizade, enfim, que existe até hoje, com sócio, compadre, amigo, né, com o James, a gente acabou criando uma proximidade muito grande. Então, o escritório nasceu dessa convivência acadêmica que a gente sempre nutriu muita intensidade e que se intensificou com o mestrado e depois com o doutorado também. Tanto o James quanto eu fizemos doutorado também na PUC de São Paulo. Iniciamos também a carreira na PUC aqui do Paraná como professores, né? O James na área tributária, eu na área societária, empresarial. E montamos o escritório, então, a partir daquele momento, com um foco muito claro no atendimento da área empresarial, né? Mas era um escritório início de carreira,
nós não tínhamos clientela, ou muito pouca, né? O James tinha lá em São Paulo, até algumas coisas ele acabou trazendo de São Paulo para cá. E então a nossa estratégia sempre foi investir muito na área acadêmica. Então, nos primeiros anos, os primeiros que eu diria assim, nos primeiros 10 anos de escritório, nós tínhamos o desenvolvimento de uma atividade muito forte na academia, né? Tanto dando aula em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, escrevendo livros. E a gente entendeu que tanto eu quanto ele, nós não tínhamos pasta quente, nós não éramos filhos de advogado, a gente tinha que começar do zero e criar um networking nosso também, então a gente entendeu que o investimento na academia era algo que para nós, para aquele momento, fazia sentido. E, de fato, as coisas acabaram acontecendo muito baseado aí nessa nossa atividade acadêmica, né? Mas logo em seguida, e agora vindo mais para frente, né, nós acabamos deixando a academia, tanto eu quanto o James. Eu sempre brinco que nós somos advogados que dão aula, e nós não somos professores que advogam. A gente tem muito claro para nós que a nossa prioridade é que a advocacia não é a academia, e isso fez então com que a gente acabasse se afastando, inclusive, das aulas, né? Hoje nem eu nem ele damos aula na faculdade. É curioso, né? Porque teu início de carreira ele tem um pouco de similaridade com o meu, porque eu saí da faculdade e fui para um jurídico interno. E o quanto Ah, que trabalhar dentro de uma empresa abre a nossa cabeça para o funcionamento das empresas, né? O quanto que a gente consegue depois trazer para a realidade do escritório memórias desse momento, porque ali você tem uma moldagem de estrutura, de organização, de institucionalização de uma marca, etc., que é um pouco diferente de quem já sai da faculdade e vai direto para o escritório, né, sem ter tido essa experiência. E uma outra coisa que eu acho muito legal da tua fala, eu te conheço, conheço o escritório, sei o perfil que vocês adotam de atendimento, de área do direito, o quanto que a academia conectou o escritório com uma advocacia especializada, né? Lá atrás, talvez isso não tivesse tão claro para o mercado, né? Nem digo para o escritório, mas para o mercado as diferenças, né? De ter um escritório especializado em advocacia de volume, um outro escritório muito mais foco no cliente, naquela coisa mais de atendimento, de confiança. Aí você passa para as áreas especializadas e científicas que você vai fazendo uma escada de honorários, né? E o quanto que a academia ela vai jogando você para o lado da especialização mesmo, e isso faz com que, obviamente, valores de honorários mudem, o respeito que você tem do mercado é outro, né? Então é bem curioso isso, porque faz todo sentido dentro da nossa visão de construção de um escritório ao longo do tempo, né? eu acho que eu sempre falo aqui até para o pessoal mais jovem do escritório, são estratégias que você adota pessoais, né? Não só em termos de negócio do escritório, mas também pessoal. Quer dizer, como que eu vou me diferenciar, né, no mercado? Por que que uma pessoa vai me procurar para defender seus interesses ou para receber algum nível de consultoria e não vai procurar o meu concorrente, né? O que faz isso acontecer? E muito cedo a gente entendeu que um dos fatores que geram essa decisão é você mostrar que você tem um diferencial baseado no conhecimento. Tem outras estratégias também. Essa eu não diria para você que é a única, ou que é a melhor, ou que não, não é. Cada um tem a sua. Eu conheço colegas advogados que são encantadores, absolutamente encantadores, que são pessoas que chegam numa sala e preenchem todo o espaço dessa sala porque são extremamente simpáticos, comunicativos, que cativam as pessoas. Isso tem um valor extraordinário. Nunca foi nem meu caso, nem do meu sócio. A gente não tinha essa arte, né? Então A a gente vai ter gente, que de estudar fato, para se destacar, né? Porque, né? então vamos achar o nosso diferencial. E como a gente sempre gostou muito de estudar, então foi esse, né? E acabou dando certo. Mas cada um tem que achar. Eu acho que isso é uma mensagem legal. Cada profissional tem que achar tem que ter a sua estratégia de diferencial. Porque se você não criar o diferencial, vai ser mais um no meio da multidão. Você não vai conseguir se diferenciar. E aí, eu acho que talvez o sucesso não seja assim tão É, efetivo, né? e hoje, com Fácil de alcançar. quase 1,5 milhão de advogados, você não ter um diferencial é Não, é realmente uma uma loucura, né, Lara? péssima ideia, né?
Quando eu me formei, nós tínhamos três faculdades de Direito em Curitiba, que era a Federal, a PUC e a Curitiba. Eram três faculdades. Hoje eu ouvi falar que na região metropolitana de Curitiba tem mais de 30. Eu não consigo imaginar nem a quantidade de professores para dar aula em todas essas faculdades. Não consigo, sabe? Imagina a quantidade de aluno que sai cuspido todo semestre dessas faculdades. Então é muita gente. Lógico que isso gera aviltamento de honorários, né? Então, ou você se qualifica, se qualifica mesmo, né? E cria o teu diferencial, ou você vai vender muito barato a tua hora, muito barato o teu trabalho, e por melhor que você seja, isso pode significar aí uma carreira mais difícil, né? E frustrante, né? Porque ainda tem aquela É, ideia de que basta eu fazer direito para eu ter uma carreira de sucesso. E não, isso já é, está longe de ser uma verdade, né? tá longe. Porque ainda mais Na hoje. verdade, o mercado ele é um grande filtro também, né, Lara? Se a gente for pegar aí a quantidade de alunos que saem das faculdades de Direito e aqueles que de fato advogam e conseguem sobreviver da advocacia, eu não acho que seja mais de 5%. Eu não acho que não existe essa estatística. Se existir, me avise, mas eu tenho a impressão que é uma grandíssima minoria que consegue, de fato, viver da advocacia, né? A maioria acaba procurando outras ocupações, o que eu não vejo aqui nenhum problema nisso, porque a formação na área jurídica te gera, né, possibilidade de você entender o mundo de uma forma ampla e, quem sabe, até atuar em outras áreas mesmo. Não acho isso um demérito, muito pelo contrário. Eu tenho bons amigos que se formaram em Direito que são super empresários e que, desde o início, do começo de carreira, entenderam que não era na advocacia que eles iam encontrar o sucesso e foram para outras áreas. Eu tenho um grande amigo que é headhunter, ele tem uma empresa headhunter extraordinária, tem amigos empresários, enfim. Né? E o direito acabou Direito dá ajudando. essa possibilidade, né? Porque Exatamente. Hoje o presidente do Boticário é um advogado formado em direito, né? O Fernando Modé é um o Fernando advogado. Bodek teve uma carreira incrível dentro do Boticário, É, né? é, Um amigo de quando eu cheguei em Curitiba, ele era do jurídico, depois foi pois para é. o financeiro, para a diretoria Financeiro, ele financeira, foi diretor financeiro, vice-presidente e hoje é o CEO da companhia. imagina, com toda Casos essa carreira extraordinários. aí, né? Não, É. muito legal. E aí no escritório hoje, qual que é o teu papel no escritório, Marcelo? Clara, olha, eu hoje sou o principal sócio do escritório, né? Então, o meu dia a dia está muito focado no relacionamento. Eu tenho, então, acho que uma boa parte dos clientes do escritório são clientes que têm um relacionamento pessoal comigo. Eu atuo muito na estratégia, eu não sento e escrevo mais, né? Eu não tenho mais esse papel de escrever, de pesquisar. Tenho que mas eu ainda tenho um papel muito relacionado, ajudar a desenhar a estratégia de todos os casos mais relevantes do escritório. E coordenar a equipe para que, quer dizer, eu tenho os coordenadores, mas, enfim, organizar a equipe para que essas estratégias sejam desenvolvidas em cada caso que o escritório atue, né? Uhum. Além disso, também eu tenho eu diria para você, outras duas funções, uma delas relacionada com administração do escritório. O nosso escritório, a gente tem um sistema de administração onde eu tenho um, uma reunião de sócios, que são todos os sócios do escritório que se reúnem uma vez por mês, então é uma reunião geral de sócios que a gente chama, que é o órgão máximo da sociedade, onde a gente coloca em pauta questões mais relevantes. Embaixo dessa reunião de sócios, eu tenho um conselho de administração, que hoje é formado por 5 pessoas, entre eles um independente. É um conselho que ele não é formal, porque, infelizmente, segundo as regras da OAB, a gente não pode ter isso formalizado, mas a gente tem dentro do escritório, através de uma relação contratual, a gente tem estabelecido, isso está muito relacionado com governança, uma coisa que eu, 4 sócios, que são sócios do escritório, advogados, e um membro externo, que é um conselheiro de administração, que é jurídico. Inclusive, o nosso conselheiro de administração, ele
veio de uma Big Four. Eu tenho a administração do escritório, então eu tenho uma diretora Marcelo, profissional, que não é da área Marcelo, jurídica também. e qual que é o teu papel hoje no escritório, Marcelo? Cara, olha, o meu papel hoje ele está muito relacionado com uma coordenação sobre aspecto técnico, né? Relacionado muito com uma coordenação mais estratégica dos principais casos do escritório. Sempre acabo me envolvendo, tem uma equipe que toca o dia a dia, que escreve, que faz a pesquisa, e eu me envolvo na parte estratégica. Junto disso também relacionamento, né? Então, uma boa parte dos clientes acabam tendo um relacionamento direto comigo, isso é uma coisa que a gente tem que sempre tomar um cuidado todo especial. Uma boa parte dos negócios do escritório acabam surgindo por conta desse relacionamento que eu tenho com uma boa parte da clientela, né? Então, esse é algo do qual eu me ocupo bastante, desenvolver networking, participar de todas as atividades e entidades que eu participo. E junto disso também tem a administração do escritório, né? Hoje a administração do escritório tem um nível de governança, como a gente atua na área de governança corporativa, então obviamente a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então nós desenvolvemos aqui a governança do escritório, onde eu tenho reuniões mensais com todos os sócios do escritório, sócios de capital e sócios de serviço também, Como se para a fosse gente. uma plenária? Uma plenária É de como se fosse uma sócios? plenária. Isso, exatamente. Então, nesse momento, a gente coloca em pauta as questões mais relevantes do escritório. Embaixo dessa reunião de sócios, a gente tem o conselho de administração. O nosso conselho é formado por 4 sócios e por um conselheiro independente, que não é advogado, inclusive. O conselheiro independente é uma ex-Big Four, então é um sujeito que veio da indústria de prestação de serviço, né, e que nos ajuda uma vez por mês. Então, nós temos essa reunião de conselho de administração muito focada e pensando em estratégia e pensando também, obviamente, nas finanças do escritório e desenvolvimento também de pessoas e tudo mais, e um olhar sempre muito constante com o desenvolvimento do nosso planejamento estratégico. Embaixo do conselho de administração eu tenho uma diretoria, então eu tenho uma diretora que embaixo dela existem as diversas áreas lá de contas a pagar, contas a receber, é, 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 pessoas e cultura e assim por diante, né? Que não Ela é da área jurídica funciona como também. uma CEO, mais ou menos? Essa diretora é como se fosse uma CEO? Funciona, é uma administrativa financeira como se fosse uma CEO, quer dizer, tudo aquilo que não é jurídico está na mão dela, né? Então, ela que cuida do dia a dia da administração do escritório, respondendo a esse conselho de administração, né? Todo o desenvolvimento dos nossos controles financeiros, está tudo na mão dela, né? E outra área, então, é a área, a área técnica, que daí nós temos os setores, o escritório né, dividido em 2 setores, né? Um setor que é o setor tributário, então nós temos um tributário consultivo, um tributário contencioso, e a outra área que é o que a gente chama de corporativo. O que é o corporativo? É tudo aquilo que não está no tributário, é o resto, né, que a gente chama. Quer dizer, é mais fácil dizer o que a gente não faz. A gente não faz nem o trabalhista, nem a área criminal. E o administrativo também, né, direito administrativo. O resto, nós fazemos tudo. Então, fusões e aquisições, governança corporativa, societário, imobiliário, contratual, contencioso, arbitragem, ambiental, enfim, está tudo nessa outra área. Como é que hoje vocês estão vendo? Eu sei que o escritório. Vocês estão com quantas pessoas hoje, Marcelo? Tua equipe hoje total está com quantas? Com Total, a gente jurídico e administrativo? deve estar perto de 90 pessoas hoje, em É torno de bastante 90. gente. É. Como é que vocês estão vendo a questão tecnológica? O escritório tem alguma área de inovação? Tem algum olhar para isso assim de maneira mais recorrente ou acaba acontecendo no conselho ou na plenária? Como que você vê isso? Lara, é assim, nós já tivemos diversas iniciativas relacionadas com tecnologia, tá? E eu diria para você que nós sempre tivemos pouquíssimos resultados quando fizemos investimentos na área de tecnologia, infelizmente. Então, a gente já procurou diversos fornecedores que nos entregariam coisas maravilhosas e que quando a gente chega no final das contas a gente acaba tendo um custo muito grande e de efetivo nós temos muito pouca coisa, né? Então
a gente ainda está em busca de encontrar tecnologias que nos auxiliem. E eu diria para você assim, eu acho que muito está relacionado com o estilo da advocacia nosso. Nós não temos advocacia de massa, nem de volume. A nossa advocacia é uma advocacia mais especializada e muito tailor-made mesmo, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma dificuldade adicional de implantar tecnologia dentro do nosso dia a dia, né? Porque a gente não tem nada repetitivo. Cada petição é uma petição, cada contrato é um contrato, cada estruturação que a gente faz é uma estruturação. Então, a gente acaba tendo a utilização daquela tecnologia que todo mundo conhece, que está aí, que são essas ferramentas de gestão de escritório da advocacia, que nós temos a nossa também. Uhum. Na área tributária, a gente tem alguns robôs e algumas tecnologias um pouquinho mais avançadas para o desenvolvimento de trabalhos específicos, especialmente de revisão enfim, da estrutura tributária dos nossos clientes. Mas fora isso, não temos muita coisa não. Agora a gente está de olho no chat GPT, né, inteligência artificial, e a gente precisa começar a entender como que isso vai afetar o dia a dia do escritório, que vai afetar, vai, obviamente, né, é uma ferramenta extraordinária que eu acho que pode trazer um avanço significativo aí em termos de produtividade nossa, né? Mas é algo que a gente ainda está buscando compreender melhor. Acho que está todo mundo assim, né? Tem impressão. Acho que ainda Tá estamos muito todos aí recente, né? Tá nessa muito fase, é muito recente. recente. Mas que veio para sacudir as coisas, não tenho dúvida disso, né? Aliás, eu tenho entrado no ChatGPT, fiz lá meu cadastro, de vez em quando tenho dado uma pesquisadinha e fico encantado com o que a gente vê lá, né? Olha, eu estou usando ele como meu assistente pessoal aqui. É. E realmente, assim, economiza. É o trabalho que a gente tem que pensar, que se a gente tivesse um assistente mesmo, faz Uhum. uma pesquisa para mim, organiza tal coisa para mim, sugira tais coisas para mim, ele faz isso. Logicamente, a gente não vai pegar o que ele diz e dar um copy-paste, Copiar e porque não é colar. isso. É. Mas que ele te economiza muito tempo de algumas questões mais operacionais e que ele pode ser assim um bom destravador de criatividade, principalmente, Uhum, é não tenho a verdade. menor dúvida. Legal. A gente tem usado muito, a gente criou uma inteligência artificial 5 anos atrás, quando estava no Eu boom lembro. daquele, como que era da IBM lá, até esqueci o nome dele. Era um nome, né? Nome próprio, esqueci também. Mas eu lembro disso, lembro Mas a gente começou ali pesquisando tal. O John ficou um pouco adormecido porque estava muito cedo, né? Faltava maturidade para entrar nesse universo que ainda estava muito restrito, tudo muito caro, né? E aí chega uma pandemia e faz uma aceleração tecnológica nas nossas cabeças. Isso vale para qualquer coisa, né? Para as nossas reuniões com clientes, as Uhum, sustentações orais, enfim, tudo que aconteceu virtualmente. uhum. E o mundo se viu capaz de absorver uma tecnologia como um chat GPT agora, recente, coisa de meses, né? Semanas, vamos chamar assim, né? 8, 10 semanas com mais intensidade. E o John volta. E ele já volta com um conhecimento do chat GPT mais o nosso. Então, Legal, que no bacana. processo de Legal. ensiná-lo sobre gestão de escritório. Hoje ele assiste vídeo, né? Então a gente já tem uma inteligência artificial que a forma de ensinar melhorou muito. Então, ele assiste vídeo, ele pode processar alguns documentos escritos, né, e ir fazendo esse aprendizado. Mas, de fato, a gente tem que encontrar nessa ferramenta como os nossos advogados, a nossa equipe, quem quer que seja, ganha mais produtividade, né, no fazer do trabalho, né, porque É. E eu acho que tem aqui assim, Lara, eu vejo que a tecnologia ajuda muito quando você tem uma advocacia de volume e auxilia muito na pesquisa, do modo geral, seja no que se refere ao gerenciamento dessa riqueza intelectual que você tem dentro do escritório, né, tudo aquilo que você produz todo dia, que a equipe produz, você poder classificar, selecionar, né, capturar, armazenar e capturar essa informação toda, isso é extraordinário.
E eu volto a te dizer, a gente já fez muito investimento nessa área do GED e até hoje nunca conseguimos encontrar nenhuma ferramenta. A gente já está na terceira, não conseguimos encontrar uma ferramenta que de fato fosse eficiente. Quando a gente compra, enfim, a ideia é maravilhosa, quando você vai botar na prática, a gente acaba tendo muita dificuldade. Fazer essa É, gestão de documentos, né? Essa gestão de é, conteúdo, de é, conhecimento. é a gestão do conhecimento, né? Que é fundamental, porque a gente corre o risco de você hoje ser procurado por um cliente para escrever uma legal opinion sobre um assunto que você já escreveu há 5 anos atrás e que está lá no teu repositório, só tem que atualizar. Se você não E tem não essa dá para gestão, você perde sua fazer riqueza. visão diferente, né? De repente, duas Também, áreas pegando também, e é, fazendo duas opiniões diferentes sobre é. o mesmo assunto, né? Exatamente. Então, ou é volume, aí o volume você tem lá, né, toda a complexidade de você tocar milhares de processos, e a tecnologia ajuda muito, né? E outra é essa, eu acho que a gestão do conhecimento aqui, que é uma coisa que aí serve também para uma advocacia, que é o caso da nossa, que é uma advocacia mais especializada, né? Que eu acho que eu tenho a impressão que a tecnologia e aí a inteligência artificial vai ajudar muito nesse aspecto, né? Sem Sem dúvida. dúvida. Claro que a gente sabe que, e eu tenho ouvido muitos advogados falando, né? Ah, mas eu tento fazer um contrato pelo chat GPT e não sai direito. Claro que a gente tem que pensar É. que ele foi formatado em inglês, então legislação americana, modus operandi americano e tudo mais. Isso vai chegar aqui, obviamente, né, com o uso e com essa alimentação. Agora, tem uma parte da pesquisa, principalmente naquilo que advogado, enfim, não entende que, por exemplo, é o negócio do cliente ou é alguma aplicação lá dentro da empresa de engenharia, de saúde, de outras matérias, vamos dizer assim, que aí eu acho que ele vai dar assim, nadar de braçada para poder acelerar o processo de entendimento. Como funciona tal coisa? Explica o Uhum, funcionamento de tal coisa como se eu fosse uma criança de 11 anos, né? Eu não entendo a sem língua do dúvida. engenheiro, então É, me explica fácil isso, né? Não, muito exatamente. legal. Vamos ver o que vai acontecer, né? Marcelo, você comentou da questão do teu conselho de administração, e essa, como é uma área que eu volta e meia, todo dia quase, a gente está ligado com isso por fazer o societário dos escritórios e ainda vê uma distância, às vezes, muito grande entre a vida societária e a institucionalização dessa vida societária, deixando até um pouco a pessoalidade de lado, porque quando você olha para a organização, né, você não é mais o Marcelo da Marins Bertoldi, que não, são várias pessoas que compõem esse time e que vão dando para ele esse norte, né, de condução, de cultura, de tudo mais. Quando que vocês começaram a trazer essa linguagem das empresas para dentro do escritório? E me conta essa experiência, como é que tem sido? É um crescimento estratégico, uma visão, trazer um conselheiro de fora que é bom, né? Principalmente se ele não for advogado, para trazer outras Uhum, riquezas, né? Conta um pouquinho dessa uhum. experiência de conselho de administração dentro do escritório. Eu acho, Lara, que a visão de uma governança corporativa trazida para dentro do escritório de advocacia veio muito junto da minha atuação no assunto governança corporativa. Eu fui um dos fundadores do capítulo paranaense aqui do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e a partir dali eu comecei a estudar e atuar muito fortemente na área de governança. Então, eu já implantei conselhos de administração e desenvolvi estruturas de governança em diversos clientes. E é óbvio que quando você começa a fazer isso, e você olha para dentro de casa, você diz, opa, peraí, aqui caberia, né? Então, no nosso escritório, a gente tem essa estrutura de conselho já fazem, eu acho que uns 10 anos, próximo de 10 anos, a gente está, tanto que o atual conselheiro é o terceiro conselheiro que nós temos independente já, né? E, e a gente tem insistido muito nesse modelo, que é um modelo vencedor, você ter uma visão de alguém de fora
e a gente sempre tem buscado pessoas da área de serviços, né, que tenha passado pela área de serviços, que entendem, né, o mecanismo, né, o funcionamento de uma empresa prestadora de serviço. Eu entendo os escritórios que têm uma estrutura empresarial como uma empresa prestadora de serviço, por mais que você tenha todas as restrições aí legais relacionadas a entender um escritório como uma empresa, mas desculpe, não adianta, é uma empresa, a gente tem aqui uma organização empresarial, e não pode ser tratado de maneira diferente. Se você não se convence de que você tem uma empresa, você vai continuar sendo um escritório de advocacia pequeno e você não vai conseguir crescer porque você não vai ter ferramentas adequadas para fazer com que esse crescimento aconteça. E a realidade hoje do mercado da advocacia é esse, ou você tem... E eu não estou aqui julgando e achando que é bom ou é ruim, não, são coisas diferentes. Uma coisa é aquele escritório onde a secretária é aquela pessoa que emite nota, e o advogado, aquele sujeito que faz a petição, que conversa com o cliente, que vai no fórum, que faz audiência, né, que escreve o contrato, que negocia honorários e que de vez em quando faz uma postagem na internet, quer dizer, né, na rede social. É um modelo legal, pode funcionar, a margem é enorme, porque você tem um custo baixíssimo, né? Mas você tem os outros escritórios que não, que você de fato tem uma estrutura empresarial por trás. E qualquer estrutura empresarial precisa de uma governança mais aprimorada ou menos aprimorada, essa governança é fundamental para que você consiga desenvolver o seu negócio, especialmente pensando em sustentabilidade. E quando eu falo em sustentabilidade, aqui eu não estou querendo dizer em economizar energia, lógico que isso também tem que estar no teu radar, mas sustentabilidade no sentido de você entender o que vai ser a sua organização daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? E desenvolver uma estrutura que permaneça viva, crescendo, forte, independentemente das pessoas que compõem essa estrutura no dia de hoje, né? Então, é por isso que serve um conselho de administração, para você pensar no longo prazo e para você, então, conseguir trazer para a estrutura, especialmente no escritório da advocacia, trazer uma estrutura empresarial que tenha essa condição de trazer, de fazer com que essa organização sobreviva no longo prazo, né? Eu hoje, você me perguntou, né, qual que são as minhas funções, eu diria que a principal delas é fazer sucessor, né? Não tenho dúvida, eu falo isso para todo mundo aqui no escritório, quer dizer, se eu tenho algo importante para fazer no escritório, além de tudo que eu faço, é me preocupar com sucessão, né? Eu sempre digo aqui também que eu vou estar realizado o dia que eu puder sair do escritório e que ninguém perceba, que ninguém sinta a minha falta. Acho que esse vai ser o ápice da minha carreira. Se um dia isso eu conseguir fazer com que aconteça, eu acho que eu vou conseguir sim. Eu tenho sócios extraordinários, muito competentes. Eu acho que um dia eu venho para cá tomar chá no final da tarde e o pessoal e contar piada Continua com ou a tua sala eventualmente lá, contar. continua com a tua sala, né? Mas É, essa segurança realmente ela é um dos grandes pontos da perenidade, né? Para você poder falar, olha, o escritório está indo para a segunda geração é, e é, clientes permanecem, né? Apesar da mudança da passagem de bastão. Esse é. você acha que é o maior desafio dos seus próximos 10, 15 anos, mais ou menos? Sem dúvida. Então, voltando aqui, né, o Conselho de Administração é o guardião dessa estratégia, né? É aquele órgão que todo mês está ali olhando e avaliando se a gente está seguindo esse rumo, né? E eu não digo, digo para você com toda a certeza, esse é o meu grande desafio, né? Graças a Deus o escritório está indo bem, a gente tem um volume muito bom temos bons clientes, bons casos, o faturamento está indo bem, as coisas estão andando direitinho. É, e o desafio é esse, né? É fazer sucessão e fazer com que a gente tenha, a- atraia novos talentos e mantenha talentos aqui dentro, né? Então, um dos pontos que a gente sempre procura tomar um cuidado todo especial na seleção de pessoas, desde estagiário, e quando a gente traz estagiário para dentro de casa, a gente mostra para ele uma carreira que faz com que ele vislumbre a possibilidade de ser dono do escritório, né? Desde o momento em que ele entra no escritório, a gente deixa isso muito claro. Olha, a obrigação do sócio do escritório é fazer com que esse estagiário fique aqui dentro, se desenvolva aqui dentro e um dia seja dono desse negócio, né? E assim como os demais advogados do escritório, é claro que isso nem sempre dá certo, tem gente que sai, né? Mas tem muita gente que fica também. E quanto mais capacidade a gente tem de atrair
esses talentos e manter esses talentos, obviamente, mais capacidade a gente vai ter de fato, ter um escritório longevo, um escritório sustentável, né, sob o aspecto de pessoas, né. Esse ponto ele é fundamental, né? Um escritório, antes de mais nada, é feito de gente, né? É, Você pode ter a melhor tecnologia do mundo, você pode ter os melhores livros, você está rodeado de livros aí, uma estrutura física, mas se a tua equipe não tiver esse alinhamento, e aí o sair faz parte, porque quem não se adequa sim, à cultura, tá tudo certo. A gente é, tem que ir buscando, né? De forma exatamente. prática hoje, nesse teu desafio da sucessão, o que que você tem feito? Como é que você tem visto aí a preparação dos teus sócios para esse momento? São cursos, são capacitações, é mentoria interna? Como é que você tem pensado nesse sentido, Marcelo? Olha, Lara, acho que cada um tem a sua própria estratégia, né? Tem o seu trajeto. Eu acho que uma coisa importante é a gente se convencer de que nós não temos que nos duplicar, né? Quer dizer, cada um, é único, então não vai ter outro Marcelo aqui dentro, como não vai ter outro James aqui dentro também. E a gente tem que entender isso e tem que respeitar a característica própria de cada um e ajudar no desenvolvimento. Então, hoje eu tenho feito muito mentoria mesmo com os meus sócios. Eu acho que eu tenho, a gente, inclusive, isso é declarado, a gente tem um sistema para isso, então a gente criou um formato onde somos vários mentores dentro do escritório, e eu faço mentoria para os principais sócios, que por sua vez são mentores também para as equipes embaixo, né? Sabe aquela história de um ajudar o outro a crescer? Então, porque tem alguém te ajudando a crescer também aqui em cima, né? Então eu ajudo uma pessoa a crescer e até porque eu tenho uma pessoa aqui em cima que está me ajudando a crescer também e está me avaliando pela minha capacidade também de desenvolver a equipe que está embaixo de mim, né? Então isso é algo orgânico que eu diria a você, né? E como principal sócio do escritório, eu tenho essa obrigação e faço isso com todo prazer de fato, acho que é algo que a gente não pode abrir mão, né? Lara, assim, os meus sócios tem acompanhamento de coach também, é, com muita frequência estão buscando conhecimento também nas diversas áreas relacionadas à administração do escritório e crescimento pessoal, né? Mas eu acho que cada um tem que achar, é o que eu sempre digo, tem que achar a sua estratégia. Qual que é a sua estratégia, né? Para que você cresça, para que você se desenvolva. E o conselho de administração, onde estão os principais sócios, é um ambiente que, acima de tudo, é um ambiente de aprendizado, porque como a gente tem uma troca de ideia muito intensa, né, nessa reunião de conselho que dura um dia inteiro por mês, com gente de fora também, que nos ajuda muito, pessoas experimentadas, isso acaba trazendo, acho que uma experiência muito legal, muito interessante e um engrandecimento muito grande para todos nós, né? E uma coisa que eu acho muito importante aqui também é o seguinte, é um acordo de sócio que nós temos no escritório, onde eu tenho a obrigação de sair, né? Eu não posso ficar no escritório, eu sempre brinco com o pessoal aqui, vocês não vão me ver babando na gravata aqui com idade avançada, não. Eu tenho a obrigação de sair, eventualmente, se fizer sentido para a sociedade, posso ser um consultor, mas a gente tem que desocupar as posições para que as pessoas que estão vindo atrás percebam que tem o rodízio, percebam que elas têm chance de fato, assumir posições e galgar, né, as diversas posições dentro do escritório, né? Então, isso eu acho super importante. Então, a gente tem aqui, dentro do nosso acordo, inclusive, Data. idade, né? Eu, com 65, não posso ter mais do que uma determinada quantidade de cotas, eu sou obrigado a ir vendendo até chegar em 70, eu não posso mais ter cotas no escritório, né? Essa é uma regra que a gente tem aqui dentro para que fique muito claro para todo mundo que eu não sou eterno, muito pelo contrário. E por mais que a gente prepare as pessoas, ela só vai passar no teste quando ela tiver com a responsabilidade na mão, né? Porque isso não é nunca em teoria, né? A pessoa vai ter que ter a responsabilidade para saber se ela vai realmente funcionar ou não. Eu participo É, de uma associação fora do Brasil que eles têm uma forma de lidar com sucessão que eu acho muito inteligente. Sempre tem três presidentes ao mesmo tempo: o atual, o
ex-presidente da associação e o presidente eleito, que ainda não assumiu. Então, eles trabalham num triunvirato que o mais antigo não tem mais a responsabilidade está com o do meio, mas ele ajuda pela experiência dele, esse que está novato na posição, e esse mais novo, que ainda não entrou, que está eleito, mas ainda não é, ele já vai aprendendo também qual vai ser a rotina que ele precisa adotar ao assumir, ao tomar posse, né? Então, eu acho muito inteligente, porque é muito difícil quem nunca foi ser um dia a partir de uma determinação contratual, por exemplo, né? Claro, lógico. Uhum. O contrato não vai dizer exatamente, né? Mas quando a gente tem um conselho que pode fazer até às vezes de orientador desse novo gestor, desse novo sócio administrador e tal. E aí você já tem um imediato que vai entrar daqui 2 anos, mas ele já está ali, ele já sabe que é ele, então ele vai ter que fazer um pouquinho a corrida de aprendizagem para isso, né? Não tem uma regra, né? Não tem uma. Ainda mais na nossa formação, que não inclui a gestão, e você precisa obrigatoriamente colocar um sócio para fazer a sucessão, porque não tem como suceder um administrador, suceder um sócio de escritório, né? Então faz falta esse conhecimento, esse gap que a faculdade ainda deixa, né? É, Deixa um sem rastro, né? dúvida. É, Entender de sem dúvida. A gente, finanças, entender de é, tecnologia, entender de outras coisas. Gestão de pessoas, liderança, nossa. Nossa, E é assim também, né, Lara? Uma empresa tem o CEO, né? Embaixo dele tem toda a equipe de diretoria e tudo mais. O escritório de advocacia, pelo menos o meu aqui, é um pouco diferente. O nosso aqui é diferente. A gente tem, nós dividimos atribuições. Então eu tenho a minha diretoria aqui, que é uma pessoa na área administrativo financeiro que toca o administrativo financeiro e presta contas ao conselho. Eu tenho o conselho da administração, que é o guardião da estratégia. E nós, sócios, além das atribuições relacionadas com o nosso dia a dia como advogado, nós dividimos entre nós as atividades da não advocacia, atividades que a gente acha que o sócio tem que estar por perto. Por exemplo, pessoas e cultura, né? Eu tenho um sócio meu que se relaciona com a pessoa responsável por pessoas e culturas. Então ele está no dia a dia ali se relacionando e tocando o dia a dia e ele presta contas para o conselho de administração. O administrativo financeiro, da mesma maneira, tem um outro sócio que é a pessoa de contato com a nossa diretora administrativo financeiro aqui para o dia a dia, né? Eu fico mais encarregado de relacionamento e marketing, por exemplo, isso está muito comigo, né? Então a gente divide um pouquinho as coisas de forma que, se por um lado eu sou o principal sócio do escritório, tenho que pensar a sucessão, por outro lado, sob aspecto de administração do negócio, eu tenho uma partezinha muito pequenininha lá para tomar conta, né? E eu organizo o conselho de administração, eu sou presidente do conselho, né? Então eu organizo aqui o conselho de administração também. Mas a gente divide muito entre nós as atribuições da administração do escritório que não seja a advocacia propriamente dita, né? e essas atribuições de sócios, eu acho perfeito isso, porque é a forma de você assumir a sua posição de sócio que vai além de ser advogado, né? Então, você tem Isso, uma exatamente. responsabilidade perante a tua sociedade. Tem um giro de atribuições, por exemplo, eu fico um tempo no administrativo financeiro, depois eu vou passar um tempo no marketing. Tem essa previsão ou é por afinidade com a matéria? Não, é mais afinidade. Lá não tem uma previsão de a cada tanto tempo você tem que girar, não existe isso, mas a gente, com muita frequência, a gente acaba mudando um pouco de posição, né? Essa posição que nós temos hoje é a coisa de um ano atrás, faz pouco tempo que a gente institucionalizou essa divisão. Daqui a pouco a gente muda, enfim. É sempre que a gente entenda que é necessário fazer alguma mudançazinha, por algum motivo, ou porque alguém está com uma atribuição muito grande na área técnica e precisa ficar mais liberado, então ele acaba passando o bastão para outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente discute muito internamente, né? Mas não Nossa, tem um mandato específico, não tem nada disso, né? não, muito legal, porque realmente essa dinâmica, né, da experiência e uma outra coisa que eu sempre comento, né, numa advocacia você encontra
e com boas escolhas de profissionais desde o estágio, como você falou, pessoas que a gente identifica uma maturidade profissional de responsabilidade, de estudo, de atendimento ao cliente, de ter o ser profissional na advocacia. Mas na sociedade a gente precisa de maturidade empresarial. Entender de número, não tem como escapar disso, mesmo que não seja o seu ponto forte, mas você vai ter que aprender Uhum, a ler um uhum. balancete, porque não tem, né, não vai terceirizar algumas análises. Entre outras coisas, como o marketing, que é uma coisa sensível também, não dá para delegar isso sem supervisão, né? Equipe nem o diga, né? A gente tem que ter o olhar, né, de o que a gente busca, que tipo de pessoas. Então, essa maturidade empresarial, os sócios que estão aí nesse caminho da sucessão, a participação no conselho de administração é um bom caminho para gerar essa maturidade, né? Tem conta para Exatamente. Então, pagar, que resultado é resultado, não tem como aumentar resultado que não teve. você trabalhar orçamento, né? Você desenvolver o orçamento para o ano e cumprir esse orçamento, isso é fundamental para o desenvolvimento né, financeiro, econômico do escritório. Então, tudo isso é um amadurecimento, sem dúvida nenhuma. Ajuda muito nesse processo. É para saber tomar decisão, né? Porque quando tá tudo bem, tomar decisão é meio fácil, mas a hora que, por exemplo, eu tive várias experiências aí de conversar com advogados que não estavam preparados para uma pandemia. Foram pegos totalmente de surpresa, e aí você tem que tomar uma decisão rapidamente para salvaguardar o que você já tem, sabendo que algumas perdas você vai ter que encarar, mas a gente tem que escolher que perdas são essas, né? Exatamente. É aquilo, né, Lara? Você conhece muito bem isso, né? Nós não fomos formados para administrar, nós fomos formados para ser advogado. E de repente você se vê, né, na contingência de ter que administrar um grupo de pessoas. Isso não é uma coisa, não é uma tarefa simples, não. E aí volto para aquilo que a gente falou, quer dizer, tem ferramentas que não são novidade para ninguém, né? E que o advogado tem que aprender essas ferramentas. E eu acho que a governança é o ápice de tudo isso. Quer dizer, se entender um processo de governança, lógico, e governança é assim. Você tem a estrutura básica de governança, que todos os manuais dizem como ela deve funcionar, mas você tem que adaptar ela para a tua realidade, para o teu negócio, para o teu tamanho, né? E entender qual que é o melhor modelo, o teu modelo, qual que é o melhor modelo para o teu negócio. Eu acho que esse é o grande desafio. Entendido isso, as coisas tendem a andar bem, né? E que não pode ser para inglês ver, né? Ah, eu tenho lá todo o meu sistema de governança no meu acordo de sócio, etc., mas as reuniões que são necessárias acabam não acontecendo. Não acontece. Que tudo vira Porque mais importante, né? exatamente, porque toma tempo, né? Toma tempo e a gente corre um risco muito grande, e isso é uma falha que acontece com frequência, em tudo que é lugar, aqui não é diferente. Nós somos, acima de tudo, advogados, então se você tiver que atender um cliente no meio de uma reunião de conselho, você vai fazer isso, porque o cliente que bota dinheiro, bota, né, a comida na mesa aqui, né? Então é claro que você tem que priorizar o atendimento, que é o meio fundamental de sobrevivência do escritório, mas seja como for, você tem que ter uma disciplina muito grande para você entender o quanto é importante a administração do escritório, a administração de pessoas, a administração financeira, para que o negócio sobreviva, senão... Fora que a zona de conforto do advogado é estar diante do cliente, é estar fazendo o trabalho técnico, né? A reunião de É, conselho é a zona de esforço, né? Eu vou falar é isso queimando a mesmo. minha cabeça para falar de assuntos que eu não tenho total É, domínio, né? E isso gera um desconforto, né? Não, não tem muito dúvida. legal. Não tem Fala dúvida. uma coisa, assim, pensando já em sociedade, não o escritório, mas esses próximos anos aí, olhando lá para 2030, esses próximos anos, qual vai ser o papel do sócio? Se você vê alguma modificação, você vê, eu quero ser sócio do escritório, alguém que queira, né? Qual que é o dever de casa dessa pessoa? Claro que a gente já falou um pouco disso ao longo da nossa conversa, mas alguém que queira montar a sua sociedade, que queira ir para esse caminho, que não vai conseguir crescer sozinho, então vai ter que aprender a conviver entre sócios que estão ali de igual para igual, é ceder, é conversar, é saber dialogar, é saber mediar, né?
para você ter essa longevidade, senão qualquer coisa é razão para a gente falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Você vai para lá que eu vou para cá. Então, qual que é a característica desse sócio do futuro, considerando a juventude de uma geração nova? Olha, uma coisa que eu tenho sentido, Lara, eu já te respondo, mas uma coisa que eu tenho sentido em relação aos mais jovens é um senso de urgência que dificilmente você consegue compatibilizar com uma carreira de advogado, sabe? Eu percebo aqui no escritório, já teve vários advogados talentosíssimos que não suportaram ficar no escritório porque não queriam esperar e acabaram saindo, né? Porque achavam que tinha que em 5 anos ser dono do escritório e não acontece, as coisas não são assim, né? Então você tem uma fase, né, de amadurecimento pela qual você tem que passar, né? E a resiliência é muito importante nesses processos também, quando você está dentro de uma estrutura maior, onde você tem uma carreira, onde você tem que provar que você é muito bom. E eu acho que os mais jovens têm muito, não é só na área do direito, é assim para tudo, né? O senso de urgência é muito grande, a resiliência é muito baixa, né? Então eu acho que aqueles profissionais que têm resiliência, né, e que percebem que estão num ambiente que tem um plano de carreira adequado e que se ele seguir esse plano de carreira, entender o que se espera desse profissional, ele segue uma carreira que é vitoriosa. E aqui, bom, quais são as características que a pessoa, onde que ela tem que se desenvolver, né? Obviamente, tecnicamente, a gente tem que ser muito bom tecnicamente, você tem que estar sempre informado. Informação hoje é uma riqueza cada vez mais escassa, e necessária, principalmente na nossa área de atuação. Você tem que estar estudando e se aperfeiçoando a todo momento, né? É, Antigamente se fazia o curso de direito, no máximo fazia um pós-graduação e pronto, estava resolvido o teu problema. Hoje você precisa estar se reinventando a todo momento, né? As coisas modificam muito rapidamente, né? A forma como você se relaciona com o mundo, o próprio mundo muda, a legislação relacionada às relações sociais, elas também têm que se adaptar e a jurisprudência vem atrás, e, enfim, a gente tem que estar sempre se amoldando isso tudo, especialmente na nossa área aqui de direito empresarial. As empresas têm que estar, estão sendo instigadas a se reinventar e, obviamente, que o advogado tem que seguir essa mesma linha, né? Então, ter profundidade naquilo que você faz, ser uma excelente pessoa de relacionamento, tanto interno quanto externo, quer dizer, alguém que consiga se relacionar bem com as pessoas dentro do escritório e que consiga se relacionar fora também, que tenha network, né, que consiga fazer a diferença nos ambientes, que se envolva, né, com as pessoas, que se envolva com as causas, né, que tenha propósito. Hoje propósito é uma coisa fundamental, né? Então, que se envolva com as causas que tem interesse, que seja apaixonado pelo aquilo que faça, também é muito importante, né? E administrador, tem que ser um bom administrador também, tem que estudar esse negócio, tem que entender a importância de se relacionar com pessoas e o quanto isso significa de importante para o negócio, tem que entender de números, tem que entender do negócio, do próprio negócio, do negócio do cliente, né? Então é um desafio diário isso, né? Não é pouca coisa, né? Não é Não é pouca pouca coisa, não. coisa. Não é pouca coisa, não. E aí a gente chega à conclusão que empreender não é para todo mundo, né, Marcelo? Não é Nesse para todo nível, mundo. né? Nesse É. nível. E aqui tem uma coisa que eu aprendi também, sabe, Lara? Não é para todo mundo e muita gente não quer mesmo empreender. Tá Muita tudo bem. gente tá tudo bem e a gente tem que entender que tá tudo bem mesmo. Eu tenho no escritório excelentes profissionais com conhecimento profundo daquilo que faz, se relacionam muito bem com as pessoas, mas que não têm essa necessidade de empreender que eu tenho. Eu passo o dia inteiro pensando como eu vou fazer para tocar esse negócio, vou fazer esse negócio crescer, vou ter uma capacidade cada vez maior de atrair talento e atrair cliente também. Agora, tem pessoas que não, mas são excelentes profissionais. E tem o espaço dele.
E tem Uhum. que ser valorizado, tem que ser bem remunerado também. E graças a Deus a gente tem bons profissionais aqui com essa característica e tá ótimo, é assim mesmo. Porque se todos fossem empreendedores aqui, todos quisessem, né, subir na carreira a ponto de ser dono, puxa, o que que ia acontecer? Iam se matar aqui embaixo, né? Não ia funcionar, né? Sem dúvida, Então é sem um, dúvida. Não, né? muito legal. E 2030 está aí, né? E a gente vai ter que enfrentar todas essas modificações do mundo, né? De um lado tecnologia, de outro geracional, porque a gente vai ter que entender o bom de cada geração e fazer uma troca, né? Quem está mais à frente, aprender com essa galera mais nova, que tem muito o que ensinar em termos de visão também, mas a galera mais nova também ter uma percepção do modelo de negócios, né? No teu caso específico, que é um escritório, como eu falei no início, muito especializado, a especialização vem com o tempo, não tem outra saída, porque Isso. não é só saber Experiência, o né? Ter direito, né? experiências, tudo Você tem que tocar o é direito no experiência. mundo, né? Você tem que É, tocar o direito no é. cliente, ter as dores desse aprendizado, E tem e isso uma leva coisa, tempo. sabe, Clara, que você fala em gerações, né? A gente está vivendo um fenômeno que eu não sei aonde vai parar, mas que assim, há 30 anos atrás, uma geração para outra significava 20, 30 anos. Hoje, em 5 anos, você tem uma geração nova, né? E você tem uma geração aqui, sabe, que está se formando hoje, que é diferente da geração que está aqui no escritório há 5 anos. Então, isso é um desafio enorme de adaptação, né? O escritório tem que estar se adaptando a todo momento a essa turma toda. Tem uma coisa que eu fiz, e acho que está tudo interligado. Eu fiz uma reforma, aproveitei aqui a pandemia, fiz uma reforma grande aqui no escritório. Eu tinha minha sala privativa minha com uma sala de reunião do lado. Meu sócio tinha a mesma coisa. Tinham vários advogados que tinham sua sala individual e alguns ambientes eram compartilhados. Botei tudo abaixo. Hoje ninguém mais tem sala individual, nem eu. Todos nós ocupamos um espaço coletivo com várias salas de reunião. Então, por exemplo, agora eu vim para uma sala de reunião para a gente ter esse bate-papo. Se eu preciso fazer uma ligação confidencial, eu vou para uma sala de reunião também. Tem salas maiores, menores, e todos nós sentamos num único ambiente, todo mundo junto, né? É, tem dado muito certo, porque quando eu estava, antes da pandemia, eu estava na minha sala, ficava ali, né, fechado na minha sala, a gente tinha pouca visibilidade do escritório. Hoje eu circulo no escritório, a gente está aqui em Curitiba em 4 andares, então a gente está sempre circulando, às vezes eu sento num andar, às vezes sento em outro andar, e a gente se relaciona melhor. Eu criei também um espaço de convivência aqui, que a gente sempre, final do expediente, está ali também batendo um papo, às vezes beliscando alguma coisa e conversando e discutindo temas também interessantes relacionados à advocacia, trazendo clientes também aqui para dentro para bater papo. Então, o ambiente de trabalho deixou de ser um local exclusivamente de trabalho e passou a ser um local de convivência e de relacionamento e de compartilhamento. Porque se eu tiver que parar para estudar um caso profundamente, eu fico em casa fazendo isso, não preciso ir para o escritório, né? E hoje esse sistema híbrido permite isso, né? E a gente está hoje a gente está numa fase de entender o que é isso, né? E como que a gente vai tratar do sistema híbrido, né? Porque na pandemia, estava todo mundo trabalhando em casa, a gente teve uma sorte danada que a gente tinha acabado de trocar todo o nosso sistema de hardware e também investimos muito em software. Então, do dia para a noite foi todo mundo para casa e a gente não teve nenhum problema com isso, né? Trabalhamos muito bem dessa maneira. E a gente foi voltando aos poucos e hoje a gente está num sistema híbrido. E a gente está discutindo aqui internamente, o nosso setor de pessoas de cultura está fazendo uma pesquisa, investigando qual é o melhor modelo para nós hoje de híbrido, né? Se é uma vez por semana em casa, 2 vezes por semana, como que isso vai funcionar. Mas o fato é que a forma de se relacionar mudou por conta disso, né? E a gente então fez essa adaptação arquitetônica que eu acho que tem muito a ver também com esse formato que a gente acredita muito de interação entre as equipes, né? Não, tudo a ver, até porque dentro do escritório, como você falou, são muitas gerações convivendo. A tendência, se você não, se você ainda tem paredes, é cada geração ficar fechada no seu, né, Uhum, e nos seus iguais ali, isso é. e quando você põe parede abaixo, você fala, ó, é todo mundo junto, a gente vai ter que conversar, o de 50 com o cara de 30,
O de 30 com o É, de 25, o de 25 com o estagiário, e isso é muito rico, né? Não, sem muito dúvida. legal. Vou passar aí para ver, que eu quero ver essa Venha ver, você reforma. vai gostar. Marcelo, nossa, super bom o nosso papo. Eu quero mais uma vez te agradecer, porque é sempre uma aula estar conversando com você. Você fala de um tema que eu sou apaixonada, que é a parte de governança, de sociedade, e o quanto que a gente é muito mais do que um papel, né? É muito mais do que um conjunto de papéis, um em cima do outro. A assinatura de algo é muito morto perto da vida que traz um conselho dentro do escritório, uma visão de governança de longo prazo. Isso realmente assim é muito instigante, né? Uma vez eu estava num escritório em Nova York e foi assim, eu cometi um, um mico total ali com eles, porque eu não tinha feito meu dever de casa, não pesquisei o escritório. E quando eu estou conversando com o office manager deles, eu falei assim: ah, estava contando um pouco do escritório. Ele falou assim: a gente fez o contrato de seguro do Titanic. E eles em Nova York, eu falei: nossa, mas vocês também têm base em Los Angeles? Porque direito do entretenimento. Ele falou: não, 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 você não está É do- entendendo. A gente fez o seguro do barco. Eu falei: meu Deus, quanto tempo vocês estão aqui? Desde 1860, um escritório empresarial, Olha só. continuava empresarial. E ainda brinquei, né? Eu falei assim: alguém deve ter sido mandado embora do escritório, porque imaginar o seguro do barco mais seguro do mundo e afundar, então imagina essa situação, né? Então, assim, quando a gente vê escritórios, especialmente fora do Brasil, no Brasil, algumas experiências já muito bem sucedidas de gerações, você fala, por que não, né? Uhum. O que a gente tem que decidir hoje para conseguir conquistar essa posição de daqui 100 anos o escritório ainda existir na mão de outras pessoas com outra cara, com outro jeito. Mas é isso, com a essência do É. começo, né? Esse é o grande desafio, com o que eu me preocupo no meu dia a dia, né? Criar essa longevidade. Os escritórios, do modo geral, a gente vê, a grande maioria dos escritórios, você vê isso, né, Lara? É aquele escritório que nasce com o seu fundador, cresce, desenvolve, tem sucesso, e quando ele começa a ficar velhinho, o escritório fica velhinho e morre junto, né? Então, essa é a grande, a história da grande maioria dos escritórios. E o desafio é você evitar que isso aconteça, né? Tem um negócio bem interessante que é assim, toda pessoa tem uma curva, se eu pudesse desenhar aqui assim, você tem uma curva de potencial profissional, né? É uma curva ascendente, chega um determinado momento, você está no ápice dessa curva e depois você cai, né? Depois você vai descender, é claro, isso é natural, o ser humano é assim mesmo, vai ficando mais velho, obviamente a gente vai diminuindo aí a nossa capacidade de aprendizado, capacidade, né, de trabalho e tudo mais. E quando a gente fala em sucessão, a gente tem que entender qual que é o momento adequado para você trabalhar a sua sucessão. Quando você está subindo, quando você está no ápice ou quando você já desceu. O grande problema aqui é que a maioria dos donos de empresa, aqui eu estou falando de modo geral, o escritório de advocacia não é diferente, eles começam a pensar na sucessão quando eles já estão né? Você já Na passou ladeira o ápice e abaixo. está começando daí ele percebe, opa, peraí, ou eu faço alguma coisa aqui, ou se não, mas aí já é tarde demais. Na verdade, a tua sucessão você tem que estar pensando que você está subindo, porque você nunca sabe quando você vai chegar aqui em cima. Quando você percebeu, você já está descendo, já está em declínio. Então você tem que estar pensando a sucessão a todo momento. A Tempo todo todo. momento você tem que pensar, até porque nós estamos no mundo e a gente pode desaparecer do dia para a noite. Você sempre tem que ter um sucessor teu que você está treinando para ocupar o teu cargo amanhã, né? E E é isso aquela que faz com ilusão, que né, de que eu vou viver é para sempre, que eu vou estar forte para sempre, isso, Isso é uma ilusão que a é, gente tem que quebrar para falar, olha, eu posso morrer amanhã, então se eu posso é, morrer amanhã, quem me substituiria, né? Igual? Claro que não, mas o cliente não pode sofrer isso, porque é. geraria aí um problema para todo mundo. E esses grandes escritórios centenários que a gente vê muito na Europa, especialmente nos Estados Unidos, é isso. Você não tem a dúvida que os seus fundadores tinham essa visão e conseguiram concretizar. Isso é muito legal, né? E uma força muito grande na governança, né? Regra Uhum, posta é regra que a gente vai cumprir. Então, se eu tenho que sair aos 65, eu vou sair anyway. E isso, onde doer, né? Eu que é isso luto. mesmo. Nossa, muito bom o nosso papo. Tá bom, Obrigada mais ótimo, eu uma agradeço. vez Tá bom, foi um por ter grande prazer, viu, aceito. Lara? Sempre muito bom falar com você. Ai, muito bom. E a gente vai se ver, eu vou aí tomar um café. Venha, venha. O convite está feito.
Vou te cobrar. Obrigada, Marcelo. Tá bom, Obrigada, abração, querido. hein? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que conversa boa, que conversa que fala de governança, que traz aí essa visão de alguém que é um especialista da matéria, do societário, é, dos conselhos de administração. E fica essa dica, né? Mesmo que o teu escritório seja pequeno, mas se você tem um sócio, primeira coisa, começa a ter reuniões periódicas com esse sócio para falar de futuro, para falar de sociedade, porque realmente é isso que vai fazendo a diferença ao longo do caminho. Então, eu vou mais uma vez te convidar para se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. E já aproveita e traz um amigo, uma amiga advogada para ouvir e assistir também, porque são informações que podem agregar muito na carreira de quem estiver aqui com a gente no nosso Papo de Sócios. Não se esqueça, então, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser fazer comentários, trazendo aí as suas impressões sobre os nossos episódios, nós vamos ficar muito felizes de te ouvir e saber o que você pensa a respeito. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes, Lara Sellen, Sellen Bertozzi, e do nosso convidado, Marcelo Bertoldi, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, para você nos achar lá. E no próximo episódio, nós vamos conversar com mais um sócio fundador, então acompanhe, porque vem mais gente legal para a gente poder conhecer, para a gente aprender, enfim. E eu agradeço aqui a sua presença, lembra que o nosso programa vai ao ar a cada 15 dias, e então a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até lá.